aí, bom dia a todos. Nós estamos no momento Brasil Imperial, né? A gente viu na primeira aula o primeiro reinado e agora a gente foi para o período regencial. E eu disse na aula passada que no período regencial foi um período em que mais revoltas aconteceram nesse momento de Brasil. Essas revoltas, elas acontecem por inúmeras razões, mas a principal dela, o não reconhecimento da autoridade dos regentes perante a unidade do Brasil. Lembra que eu falei que quando se fez a independência da América Latina, da América Espanhola, várias unidades, várias repúblicas surgiram e que o Brasil, que era a América Portuguesa, mesmo sendo um espaço territorial muito grande, ele se tornou uma unidade só, com uma monarquia, que era Dom Pedro I. Então, nós, aqui no Brasil, já tivemos uma independência totalmente diferente. E aí, Dom Pedro teve que voltar para Portugal, por causa da Noite das Garrafadas, pela incoerência, por não ser bem visto aqui no território brasileiro, além da disputa do trono com o irmão lá, né, o Dom Miguel, lá em Portugal, e ele resolve então voltar para lá, deixa o seu filho aqui com 5 anos, o Pedro de Alcântara, e aí aquela Constituição de 1824, ela vai precisar de um adendo, ela vai precisar de uma modificação, porque aquela Constituição nós tínhamos o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador, que estava na mão então do imperador. No caso agora, o nosso imperador ele ainda não tem maioridade, ele não tem como governar o nosso país. Aí o que vai acontecer? Eles fazem o ato adicional de 1834, retiram o poder moderador, vão retirando alguns momentos da Constituição que davam poderes para alguns da elite, e eles criam a regência, primeiro trina, depois una, né? Os nossos principais regentes, que são mais se destacam, o regente Feijó, que ele era liberal, e também o Araújo Lima, que foi quem ele tinha um perfil mais conservador, desculpa, um perfil mais conservador, e ele vai então acabar sofrendo o golpe da maioridade, e agora a gente tem um imperador, né, com 15 anos. Mas entre esse período em que o imperador Dom Pedro I volta para Portugal até o golpe da maioridade, a gente tem várias revoltas. Somente a primeira, a Guerra dos Farrapos, que eu coloquei aqui como primeira, ela começa no período regencial, então antes do imperador, e ela se estende até o momento em que o imperador Dom Pedro II já foi então aclamado como imperador. Vamos pensar um pouquinho nas causas da Guerra dos Farrapos, então, que é uma das que mais chamou a atenção para nós aqui do Sul, porque eles tinham um lema: o Sul é meu país. E constantemente a gente vê que quando o Brasil está em alguma crise, além das que nós já temos, né, uma outra maior, a gente vê muito algumas pessoas aí dizendo também: vamos aderir, o Sul é meu país, vamos separar o Sul do resto do Brasil. Mas aí, gente, quem fala isso é porque realmente não conhece a história, que já foi tentado e não deu certo, e que não entende que a nossa Constituição diz que nós somos federalistas, nós temos sim autonomia nos estados, mas nós somos uma unidade federativa, ligados à capital, que é Brasília. Então, não seria possível, mas algumas pessoas têm essa tendência, inclusive, para polemizar um pouquinho. Então, quais são as causas aqui da Guerra dos Farrapos? Nós temos 3 grupos que compõem o período regencial. Os liberais radicais, que são os farroupilhas, aqueles que falam em república, aqueles que querem uma unidade separatista, ou seja, eles são federalistas porque eles querem que cada unidade federativa tenha uma autonomia muito maior. Então esses são os farroupilhas, os liberais radicais. E aí, tanto que teve alguns momentos que dizem assim, alguns que dizem que é Guerra dos Farrapos, porque a roupa deles ficaram em farrapos, essas coisas. Nada a ver.
ver. É porque eles tinham uma ideologia política, que eram os liberais radicais, e eles eram conhecidos como farroupilhas. Por isso que era a Guerra dos Farrapos, tá? Então, primeira coisa, o que esses liberais radicais queriam? Eles queriam, então, uma autonomia política e econômica nas suas unidades federativas, ou seja, nas suas províncias. No caso aqui, começa Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ainda eles queriam uma redução sobre o imposto do charque. O Rio Grande do Sul era grande produtor de charque, mas aí a gente teve lá no Primeiro Império a Guerra Cisplatina, e essa Guerra Cisplatina transformou o Uruguai, que era uma província cisplatina, em República do Uruguai, grande produtora de charque, que agora fazia concorrência com o charque do Rio Grande do Sul. E aí os produtores queriam então essa redução de imposto. São as duas principais causas da Revolução Farroupilha. Travou, calma, já volto, para a autonomia política e econômica do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e também, né, a diminuição desse imposto sobre o charque. Quem liderou a Revolução Farroupilha? Nós temos vários nomes interessantes, mas Bento Gonçalves, ele se torna então presidente de uma nova república que vai ser chamada República Juliana. Ele era um líder, ele era então da Guarda Nacional, né? Ele fazia parte da guarda que deveria cuidar do imperador, e ele então vai se tornar, e por isso que ele tem um grande número de seguidores, de adeptos, porque ele era uma espécie de militar dentro da Guarda Nacional. E aí ele vai então liderar, tinha essa ideia. Primeira iniciativa da Revolução Farroupilha foi tomar a cidade de Porto Alegre, ou seja, tomar o centro da província, e aí eles foram ajudados por um italiano chamado Giuseppe Garibaldi, que já tinha lutado lá na Itália. A gente vai ver nas próximas aulas sobre a Itália, sobre a Alemanha, enfim, e tudo mais. E aí o Giuseppe Garibaldi, ele fugiu da Itália e ele veio para cá. E ele veio para cá com as ideias de liberdade, então de liberalismo. Ele tinha uma formação interessante. E aí ele cria essa descentralização, então, dessas províncias, a autonomia dessas províncias com relação ao Império. E aí vai ser, então, como eu disse, fundada a República Juliana. Quem fazia parte? Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que vão fazer parte da República Juliana. Eles vão proclamar, então, uma república. Tá vendo como o Sul já foi um país? Né? Eles vão proclamar uma república. E aí eles não vão conseguir dar conta. Essa Guerra dos Farrapos vai durar em torno de 10 anos, eles não vão dar conta, e eles vão ter que fazer tratados, né? E entre o Tratado de Paz e o Acordo de Paz é chamado Tratado do Poncho Verde. Rio Grande do Sul, Poncho, né? Então, Tratado do Poncho Verde, que é uma assinatura de paz, em que eles vão dar anistia a todos os revoltosos, ou seja, os revoltosos não vão pagar pelos seus crimes. E nesse Tratado de Paz é interessante que eles vão incorporar as milícias da Guerra dos Farrapos à Guarda Nacional, e eles vão ter o perdão das suas dívidas, né? Porque durante todo esse período várias dívidas aconteceram. Mas o mais interessante é que no Tratado de Paz, os comandantes da Revolução Farroupilha, eles pediram para que todos os que lutaram na Guerra Farroupilha fossem incorporados à Guarda Nacional. E a gente tinha um destacamento chamado os Lanceiros Negros, né? E esses Lanceiros Negros eram escravos, e esses escravos que foram lutar pela República Juliana na expectativa de conseguirem então uma abolição e para conseguirem direitos aos negros. E quando terminou então com o Tratado de Paz, o Poncho Verde, esses Lanceiros Negros eles não foram incorporados, eles foram sim massacrados. E aí você percebe que a Guerra dos Farrapos ela é elitizada, porque os grandes fazendeiros que lutaram, Giuseppe Garibaldi, essas pessoas, eles não sofreram grandes penalidades, mas os negros, escravos que estavam lutando ao lado dos farrapos, ao lado na Revolução Farroupilha, esses foram massacrados, né? Então, Guerra dos Farrapos.
A próxima que a gente vai estar falando é cabanagem. Por que ela tem esse nome? Cabanagem, ela tem esse nome porque as pessoas que participaram desta revolta, eles eram conhecidos como cabanos, porque eles tinham moradias próximas eles eram ribeirinhos, né? Eles moravam nas cabanas e conhecidos como cabanos, por isso a revolta conhecida como cabanagem. Vai acontecer no Grã-Pará. O que eles querem? Lutar contra a miséria, lutar contra os exploradores que estavam explorando aquela sociedade, aquelas pessoas menos abastadas, né? Então eles estavam lutando. E aí eles vão começar, em 1832, vai ter a adesão da elite na guerra de cabanagem, na revolta de cabanagem, né? Porque essa elite estava insatisfeita com a nomeação do presidente da província do Grã-Pará. E eles falaram assim, esse cara aqui vai nos prejudicar, então a gente vai lutar junto com os cabanos, vamos fortalecer a cabanagem, né? Entre os mais conhecidos é o Bernardo, vou ler o nome porque eu não vou lembrar, Bernardo Lobo de Souza, né? Ele vai, então, esse vai ser o cara que vai daí assumir a província, nomeado pelo imperador. Ele vai vir com um regime muito autoritário em cima dos cabanos, inclusive para conter a revolta, né? Todos os presidentes das províncias eles estavam tentando conter essas revoltas. E esse Bernardo Lobo de Souza, então, era extremamente autoritário. Ele foi derrubado do poder pelos cabanos e eles colocaram o Félix Malcher, que vai assumir a província em 1834, mais ou menos. E em 1840, o último líder dos cabanos, então você veja que eles ficam de 34 até 40, são os cabanos que dominam a província do Grã-Pará. Em 40, o Jorge Magalhães vai ser o último dos cabanos, ele vai ser rendido, né? E a participação da população nessa revolta é a população pobre e excluída. Então se veja que comparando as duas revoltas, essa Farrapos tem participação sim, né, das pessoas menos abastadas, mas no final os farrapos aqui não sofreram grandes consequências. A cabanagem, em compensação, as pessoas foram o governo, né, o império, eles dominaram essa revolta de uma forma bem autoritária. Dos malês, cada uma, tá vendo? Que eles queriam aqui, ó. Qual era o problema dos farrapos? Econômico, né? Charque, a autonomia, econômico e político. Qual que era o problema da cabanagem? A exploração das famílias menos abastadas. Os malês, quem eram os malês? Negros, muçulmanos, tinham vindo para a Bahia, né? Foram lá trazidos de Mali, da região de Mali da África, por isso conhecidos como malês. Eles eram muçulmanos, portanto eles falavam o árabe, eles sabiam escrever o árabe, eles eram conhecidos como Hausa aqui, eles usavam um abadá branco, eles tinham um anel, conhecido como anel de Mali, né? E para se reconhecerem, tínhamos escravos já alforriados, então, na Bahia. E o que eles queriam? Eles praticavam o islamismo e eles queriam, então, continuar praticando o islamismo. Só o nome do anel é Kende, que eu tinha esquecido. Kende é o nome do anel que reconhecia, então, esses malês. O que eles fizeram? Então, a Bahia, né, ela era uma província no período imperial e, portanto, católico. E eles não permitiam que os malês eles praticassem o islamismo. E aí eles vão então fazer uma revolta. Bom, eles vão fazer essa revolta por quê? Por causa da escravidão, né? Então eles estão ali começando a lutar pela abolição da escravidão, mas também por essa imposição da Igreja Católica que não permitia a prática do islamismo, né, já que muitos deles tinham vindo. E eles começaram, então, eles escreviam em árabe e tal, e eles tramaram uma revolta com bilhetes em árabe. Mas, de qualquer forma, o levante ele foi denunciado, e aí
vai ter algumas horas de rebelião e tudo mais, eles conseguem tomar o poder por um tempo, mas a elite tem muito medo de que esses malês, esses negros, muçulmanos vindos da África, eles façam uma revolta como aconteceu no Haiti. E o Haiti então se tornou independente, né, da França, e tomou o poder, e tomou as terras da elite, e aí a elite da Bahia, que vai estar com muito medo desse grupo, vai ajudar a Guarda Imperial, a Guarda Nacional, e vão ter uma reação bem violenta com relação à revolta dos malês. Muitos dos participantes ou foram degradados novamente para a África, ou foram mortos, ou até voltaram a ser escravizados. Você reparou que cada uma tem uma motivação, um momento de que o que eles querem são situações diferentes, mas elas vão estar acontecendo sempre dentro do período regencial. Pro lado de cá eu tenho a Sabinada, já é uma revolta de elite, ela vai ser comandada por um médico, o senhor Francisco Sabino, por isso que o nome da revolta é Sabinada. O que eles vão fazer? A classe média vai decretar uma república agora na Bahia, a República Baiense, né? Eles querem a autonomia da província porque a elite, a classe média quer ter mais poder, inclusive econômico. E aí eles vão decretar a República Baiense, né, liderados pelo Francisco Sabino. E aí o que eles vão querer? Eles não concordavam com a regência, eles criam assim: vamos nos tornar uma República Baiense até o imperador poder assumir, o imperador Pedro II, e aí depois a gente volta a ser império novamente. Assim, mais ou menos isso que eles estavam pensando, né? Porque eles acreditavam que essa centralização do poder na regência não estava dando muito certo, né? Então era uma das coisas que eles queriam. Então, eles estavam reivindicando isso, a falta de centralização, ou melhor, a centralização do poder era o que eles estavam criticando, né? Por isso decretaram uma república na Bahia, a República Baiense. Fizeram um manifesto, né? Um manifesto à nação, onde a Bahia se desligava então do Império e ela se tornava livre e independente até a maioridade do Dom Pedro II, como se isso fosse possível, mas eles fizeram, né? E o doutor Sabino, como todos os outros, foi condenado à morte, né? E muitos foram degradados então do país. Mas você está vendo? Classe alta, pobres, negros, classe média, contra a centralização. E por último a gente tem aqui a Balaiada. Vai ser então o Maranhão, é outra de caráter popular, parecido com a cabanagem, só que a cabanagem é os cabanos, os ribeirinhos contra a exploração. A Balaiada eram os fabricantes de balaios, por isso que eram, né, chama-se balaiada, líderes, fabricantes, vendedores de balaio. O que eles estavam? Eles estavam descontentes com a política. Aqui era com a exploração, aqui era com a política que o período regencial tinha com relação às suas províncias. E aí eles vão ter participação de escravos fugidos, eles vão invadir uma cadeia lá no Maranhão e eles vão libertar os presos, e esses presos é que vão fazer parte desse grupo aqui. E aí vai ter incoerências dentro do grupo que estava reivindicando contra a política. E essas incoerências vão fazer com que esse grupo então se enfraqueça. Eu tenho com participação especial na revolta de Balaiada, o Negro Cosme e o Balaio, né, que são lideranças que a gente às vezes encontra o nome deles. Mas essa revolta ela vai terminar não porque tem a intervenção regencial, né, das tropas regenciais, mas pelas incoerências existentes entre o grupo, né? Então, os fugitivos, os negros, os escravos fugidos, esses é que participavam da balaiada, certo? São revoltas, normalmente entre as nossas processos seletivos, os farrapos é que mais aparecem, mas é interessante a gente saber todos, ou pelo menos uma parte
cartinha de cada um, tá? Obrigado!